Olá, começa agora mais um programa Mulher Real e hoje vamos falar sobre um projeto lindo, voltado para mulheres e que tem como objetivo a libertação e cura por meio da Palavra de Deus. Quer descobrir mais desse projeto? Então não sai daí, Mulher Real está imperdível e já começou. Camila da Silva é fundadora de um trabalho que tem impactado muitas vidas. O projeto Minutos que Curam leva a palavra de Deus a pessoas que precisam de ajuda. Nesse momento aqui, nós vamos conversar com ela e nós vamos entender mais deste projeto tão lindo e saber dos detalhes que o Senhor tem feito. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, pastora. É uma honra poder estar aqui, viu? É um prazer. Eu me sinto privilegiada mesmo Amém. de estar aqui nesse momento conversando sobre isso, né? Não, nós temos muita conversa, né, Camila? Vamos falar assim, né? Muita conversa. O programa é até muito pequeno, né? Nós temos que falar muito desse projeto. Então, vamos lá. É um projeto lindo que o Senhor te deu. O tema já é forte demais, Minutos que Curam, mas atrás disso daí existe todo um processo sobre a sua vida, sobre a sua história, não é isso, Camila? Verdade. E a gente quer conhecer um pouquinho, porque muitas vezes a gente tem tantos desejos que Deus venha concluir projetos na nossa vida, mas muitas vezes a gente não dá valor para o bastidor, por aquilo que está interno dentro da nossa vida e da nossa história. Então, assim, nós queremos conhecer um pouquinho e queremos saber de todos esses detalhes, porque eu creio assim, na caminhada cristã, todos nós precisamos desses minutos, desses processos, desse agir de Deus sobre as nossas vidas, e você está aqui como resposta de oração para muitas mulheres, Amém. Viu, Camila? Amém. Então começa a contar um pouquinho da sua história, como que Deus foi direcionando, os processos, até a gente chegar para a gente conhecer um pouco mais esse projeto tão lindo. Gente, meu Deus. Tem muita conversa, né, Camila? É muita conversa, viu, pastora? Só adiantando que um dia só não dá para contar tudo, verdade, não. Mas você vai voltar. Amém. Então, eu nasci, né, no berço evangélico, onde minha mãe era cristã, mas o meu pai, ele não era cristão. E, assim, foi um tumulto a minha vida inicial, minha infância, porque tinha esse conflito, né, entre as religiões. Meu pai era espírita, minha mãe cristã. Sim. E meu lar era um lar totalmente disfuncional, né? Onde a gente não conseguia realmente viver o amor de Deus, por mais que eu conhecesse a Cristo, né? Assim, entre aspas. Por ter esse convívio, ter sido apresentada para o Evangelho desde criança, eu não conseguia sentir esse amor de Deus. Eu não conseguia ver Deus como pai, eu não conseguia ter essa referência. E aí, ao longo da minha caminhada, né? Eu perdi minha mãe faleceu, infelizmente, quando eu tinha 17 para 18 anos. Foi um momento muito difícil na minha vida, onde vieram muitas feridas, porque eu não conseguia aceitar a morte dela, né? Eu briguei com Deus, eu falo assim que Deus, ele teve muita misericórdia da minha vida, porque eu briguei mesmo com Deus porque eu não aceitava, eu falava que Deus era injusto, que Deus não sabia o que fazer, que Ele tirou a minha mãe de mim, porque eu vim de um quadro de rejeição do meu pai. Então, minha mãe era minha referência, referência de amor, de carinho, de tudo que eu tive, assim, de afeição, era ela. E eu perdi. Então, eu fiquei 10 anos fora do Evangelho, eu fiquei 10 anos desviada, revoltada com Deus. Sempre tive muito temor, mas eu era revoltada. Então, assim, aos poucos, Deus, ele foi tendo muita misericórdia da minha vida, e mesmo eu estando desviada, ele foi ministrando muito amor em mim. E aí, aos poucos, né, eu fui entendendo o falecimento dela, eu fui aceitando, Deus foi me tratando, foi curando, Deus foi curando as minhas feridas, as questões da rejeição. E aí, quando realmente Deus me trouxe de volta, né, eu falo que, mesmo a gente nascendo do berço evangélico, pastor, uma coisa que eu aprendi, que a gente precisa realmente se converter. E eu entendi que eu não era convertida. Eu entendi que eu não conhecia a Deus de verdade. E aí, nesse processo da minha caminhada, né, onde eu conheci um pastor que foi uma bênção na minha vida, que destravou mesmo, um abraço dele me trouxe cura, restauração, né, dessa questão de paternidade. E aí Deus foi trabalhando, Deus foi ministrando, o Senhor foi me curando. E foi trazendo mulheres para perto de mim. E eu sem querer trabalhar com ninguém, sem querer cuidar de ninguém, porque eu estava revoltada, eu não queria saber de pessoas. E aí Deus foi trabalhando, Deus foi trazendo. E quanto mais Deus trazia, eu falava, Senhor, mas por que eu não quero? E o Senhor falava, tá aqui.
Olha, Camila. É para cuidar. Aquilo que eu fiz na sua vida é para você replicar na vida de outra pessoa. A cura que eu trouxe para você não é para você ficar com ela apenas para você. Sim. É para você levar essa cura para outras pessoas. Sim. E eu confesso que quando Deus me deu o Minutos que Curam, foi de uma forma muito inusitada. Sim, conta pra gente. Porque, olha que engraçado, eu estava gravando com uma amiga o meu testemunho, né, da minha vida sentimental, porque eu tenho um testemunho também muito forte nessa área. Olha. E aí estava gravando esse testemunho e tal, e meu esposo foi me buscar. E quando ele chegou, eu comecei a contar para ele como é que foi. Falei assim, amor, eu tive uma vontade de fazer algo diferente, né? A gente conversando lá, e surgiu um projeto. E as meninas falaram, por que você não faz? Por que você não vai para a internet? Mas eu confesso que eu era muito tímida, tinha muito medo da rejeição, sentia muita vergonha. E aí ele falou comigo assim, dentro do carro, e já tem um nome. Eu falei, como assim já tem um nome? Ele falou, eu acabei de vir do monte e Deus me entregou o nome lá. Minutos que Curam. Que lindo, eu falei, uau, cara. Meu Deus, então é de Deus. Amém. Ele falou, amor, é para você fazer, é a confirmação de Deus. Deus me trouxe esse nome e eu, a princípio, não entendi, e agora eu estou entendendo. E vamos. Marquei o dia, chamei uma amiga para ir junto comigo, porque eu falei, eu não vou sozinha. Vou passar vergonha sozinha, não, vamos comigo. E aí, em cima da hora, ela teve que desmarcar, porque ela tinha médico, não deu. Olha. E eu fui. Comecei. Setembro do ano passado foi quando eu comecei a fazer. E assim, eu comecei a contar um pouco daquilo que Deus estava fazendo comigo, da transformação. E aos poucos Deus vem trabalhando cada dia mais, alcançando mais mulheres, né? A princípio, eu confesso que eu fiquei com muito receio. Eu não quis fazer, foi uma luta minha com Deus. Eu sempre tive essas coisas com Deus, assim, sabe? De um pouco de resistência. Eu falei com Deus esses dias, assim, falei, Deus, eu acho que eu sou uma filha que dou muito trabalho. Que eu sempre fui um pouco assim. Mas e Deus foi fazendo, sabe? Deus falou, é para fazer. E aí, cada vez que vem uma mulher, cada vez que vem uma pessoa e me fala a respeito disso, fala, olha, eu fui impactada, eu recebi cura das minhas emoções, eu aprendi a orar. Por que é esse projeto? Esse projeto Minutos que Curam, ele é um projeto que a gente leva cura, a gente leva libertação à vida das pessoas, né? Hoje eu sou uma libertadora, né? Para a glória e glória do Senhor. Eu mexo com essa área de libertação, então eu gosto muito de cura e libertação, que as duas áreas elas andam muito juntas, né? Elas andam linkadas. E eu gosto muito disso. E aí a gente vem trabalhando nas mulheres, e até alguns homens também, eles seguem, eles gostam, sabe? Dos Minutos que Curam, identifica muito. Não é focado só para mulheres. Hoje eu tenho as mentorias, né? Que eu estou dando, que é para mulher, focado só para mulher, mas o Minutos que Curam, ele é para homem, abrange, é para homem, para mulher. Então a gente fala uma linguagem assim que serve para todos. E cada vez as pessoas vêm com testemunho te falando assim, olha, eu aprendi a orar. Nossa, eu estava travada nessa área da minha vida, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E aí eu entendi. Eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer. E aí eu me joguei de cabeça, sabe? O projeto tem encaminhado, graças a Deus, já estamos aí, né, a passos largos. Cada vez mais o Senhor tem trago pessoas para me ajudar. Hoje o Senhor está me dando uma equipe de trabalho. Olha, só está expandindo. Só está expandindo. E esse Minutos que Cura, ele tem entrado nas casas através disso, através da internet. E uma das coisas que Deus mais me tocou foi isso, sabe? Posicionamento. Por que nós somos curados? Para que nós somos libertos? Né? Tem que se posicionar. Hoje, nós, como mulheres, nós conseguimos alcançar tantas coisas já. Sim, é verdade. Né? E a gente tem que sair dessa redoma que às vezes a gente se coloca, né? De achar que é só ali dentro da igreja, que é só ali naquelas quatro paredes, sendo que o Senhor tem tantas coisas para nos dar e tantas vidas para alcançar lá fora. É verdade, Camila. Né? E eu fiquei assim, muito constrangida quando eu vi coisas, pessoas fazendo, trazendo coisas na internet para deturbar mesmo aquilo que Deus criou. É verdade. Fazendo assim das coisas como se fosse normal, tudo contra a palavra de Deus. E o Senhor começou a me tocar muito com isso. E Ele falou, e quando que você vai se posicionar? Olha. Porque as outras pessoas estão se posicionando, o inimigo ele está avançando cada vez mais. E a internet é um meio muito bom para isso. Muito, muito. E aí eu falei, então, Senhor, eu não vou mais negligenciar aquilo que o Senhor tem me dado. Eu fiquei muitos anos da minha vida correndo do meu chamado, né? Eu não queria cuidar de pessoas, porque eu me prendi àquele versículo que fala assim, que os mestres, né, aqueles que ensinam serão mais cobrados. Eu falava, eu não quero ser cobrado, eu não quero que ninguém me tenha como referência, eu não quero que ninguém olhe para mim, eu não quero nada disso.
Só que a gente tem um plano, né, pastora? É verdade. Só que Deus tem outro. Sim, e a nossa visão é limitada. Sim. Eu sempre falo isso aqui no programa, a visão que o Senhor tem é muito ampla. Sim. E hoje, e dentro do contexto daquilo que já tem acontecido na sua vida e também na vida de todos que Deus tem, né, trago até você, são movimentos que Deus está fazendo há anos, né? O trabalhar dele, o agir dele, o direcionar que vem somente dele. É verdade. E essa posição, quando você fala da gente se posicionar, é algo tão tremendo, Camila, que é tão interessante que alguns dias atrás Deus tem falado isso muito ao meu coração. A respeito de nós queremos que o mar se abre, mas muitas vezes a gente não quer colocar o pé. É isso. Né? A gente quer que o mar já esteja aberto, mas a posição, o Senhor quer que a gente creia e confie que Ele pode abrir o mar. Né? Isso aqui dando um exemplo dentro da palavra de Deus, mas também uma posição nossa. Sim. Tantas vidas, tantas coisas que estão para acontecer, não só porque não é só sobre nós, é sobre Ele. E o que Deus faz na nossa vida não é só para que a gente seja uma cura. Sim. Nós somos respostas. É isso. Não é isso que tem acontecido? Pastor, é isso. E as pessoas têm buscado esses minutos, essa mentoria com você, porque elas entendem que algo está acontecendo na sua vida e que você tem uma bagagem para passar. E às vezes a pessoa que está nos escutando agora pensa assim, ah, mas eu não tenho nada para passar. Tem. Tem. Não é verdade, Camila? Pastora, tem. E a gente sempre tem algo, né? Deus, ele sempre vai trabalhar alguma coisa na nossa vida, em alguma área específica, para trazer realmente isso, algo para alguém, algo pra... Não é sobre nós, é isso que você falou, sabe? E eu quero dizer para você, mulher que está me ouvindo aí, não é sobre você. Entenda, é sobre aquilo que o Senhor pode fazer através de você, é aquilo que Ele pode fazer na sua vida e alcançar outras vidas através do seu posicionamento. Nosso posicionamento, pastora, muda tudo. Quando eu realmente me posicionei em Deus, né? Porque eu falo que por mais que eu cresci no meio evangélico, digamos assim, né? Conheci a palavra muito nova, eu falo que eu me converti de verdade tem 5 anos. E olha que hoje eu tenho 40. Sim. E eu me converti de verdade tem 5 anos. Por quê? Porque foi quando eu me posicionei de verdade, foi quando eu realmente entendi o que era o Evangelho, o que era Cristo. E aí aquela palavra, né, que conhecereis a verdade vai libertar, fez todo sentido na minha vida. Porque eu só fui liberta de verdade quando eu conheci essa verdade, quando eu conheci a Cristo. E tudo na minha vida mudou. Quando eu me posicionei, Deus ele foi trazendo cura, Deus ele foi me libertando. Eu tenho pessoas que às vezes me procuram depois da live, né? Ai, como é que eu faço? Eu quero ser liberta, eu quero ser curada. E eu falo, calma, é um processo. Você começou uma caminhada hoje. Não tenha pressa. Vamos viver um dia de cada vez, vamos viver um processo de cada vez. Vamos deixar que Deus ele vai guiando os processos, porque o processo ele é individual, ele é de cada um. E Deus vai te direcionar para aquilo que você tem que fazer, né? Mas sem pressa, sem correria, sem querer pular os processos, vivendo um dia de cada vez, entendendo que é Deus quem vai fazer, que não é sobre você, é sobre Ele, né? Porque o maior interessado é Ele, que a gente esteja bem, que a gente esteja curado, porque Ele quer nos usar. Para cumprir o propósito que Ele tem. É isso. Né? E a gente, ainda com a visão limitada, a gente coloca para Deus, ó, tem essa área, essa e essa, mas Deus entende o contexto da nossa vida. E claro que eu vejo como que Deus é um Deus assim perfeito, educado, um Deus inteligente, que Ele sabe os momentos certos de fazer o seu mover sobre as nossas vidas. Ele sabe a hora que a gente está realmente alicerçado para suportar, né, situações. E até determinadas áreas pode ser que a gente acha que já está resolvido e Deus sabe que ainda existe um outro contexto que Ele vai aprofundar naquilo ali. E isso fala de uma cura, de libertação, desse caminhar para o profundo. Né? A gente começa a buscar e entender assim, não, isso não é, eu não posso viver mais um cristianismo superficial. Eu preciso, sim, dessa intensidade. Muitas vezes a pessoa tem uma visão de cura, eu acho que você vai poder falar muito melhor para nós, mas nós queremos sugar tudo de você, viu, Camila? De cura, de libertação, muitas vezes como se Deus fosse assim, um mágico.
vai arrancar, né? Pegou a almofada e tirou e pronto, acabou. Não é dessa forma. Não é. Né? Nós falamos muito sobre essa palavra processo, mas não tem como fugir do caminhar de etapas, estações que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, até para uma cura, uma libertação. Sim. Né? Sim. Mas tudo começa com posicionar. Tudo começa. E eu falo que tudo começa. Como que começa a cura? Como que começa a libertação? Sim. Eu preciso reconhecer que eu preciso de cura. Sim. Primeira coisa. Não adianta a gente querer trabalhar, não adianta a gente querer fazer nada se a pessoa ela não reconhece isso. Sim. E às vezes tem isso, né? Tem muita gente que pensa que é uma varinha de condão, eu brinco. Isso aí. Gente, não é varinha de condão. Viver com Cristo, cura, libertação, não é isso. Né? Você tem que ter, primeiro, você tem que reconhecer. Reconheceu e agora, qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Sim. Vamos para a cruz, vamos para o Senhor, vamos pedir o direcionamento dele. Senhor, o que eu preciso fazer agora? Qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Qual é a ajuda que eu preciso? Eu preciso de me conectar agora com uma pessoa que vai me ajudar a passar por esse processo. Né? Porque eu falo que o Senhor, ele coloca essas pessoas nas nossas vidas para isso, para nos ajudar, para a gente poder ir recebendo essa cura, para a gente ir recebendo. E aí o que diz a palavra, né? O ferro afia ferro. Sim, isso aí. Então a gente precisa, e a cura ela vem quando tem o confronto, a cura ela vem, porque não é só a gente passar a mão, coitadinha, sofreu, foi rejeitada. Eu, pastora, vim de uma rejeição muito pesada. E poderia estar até hoje me vitimizando, passando por aquilo e ficando, mas o meu pai fez isso comigo, o meu pai falou essas palavras de maldições na minha vida. Mas eu cheguei a um ponto da minha vida que eu falei, chega. Sabe aquele grito de José? Eu cheguei nesse ponto e falei, Deus, não dá mais. Eu um dia cheguei do curso lá em casa e ajoelhei e falei assim, pai, chega, cansei, não quero mais, não dou conta mais de carregar essa carga, tá pesada, quero mudar, sabe? E dei um grito em casa, acho que meus vizinhos devem achar que eu sou doida lá em casa. Falei, Senhor, me muda, me ajuda, o que tá dentro de mim? Porque aí, pastor, eu entendo que a gente precisa chamar responsabilidade pra gente. Sim. Porque assim, a gente só culpa o outro fez isso comigo, eu tô ferida porque o outro fez, eu tô assim porque o outro... E você? Sim. Quando a gente é criança, a gente não tem muito esse entendimento, não tem maturidade, ok, mas você já cresceu, você já não é mais criança, agora você já entende o lado dos seus pais, né? Porque eu fui curada quando eu entendi o lado do meu pai, quando eu parei para parar de olhar só para mim, para o meu egoísmo, para o meu orgulho, sabe? Para a minha ferida e falar, gente, mas e meu pai? Como é que tá ele nessa história toda? É verdade. Por que ele é assim? O que levou ele a ser esse pai ausente, a praguejar tantos filhos? Porque a gente veio disso, né? Assim, muitas palavras de maldições pesadas tiveram que ser quebradas na minha vida. E graças a Deus foram todas quebradas. Mas eu comecei a entender, falar, gente, meu pai não teve um pai, meu pai teve a infância assim, meu pai não teve, sabe, esse respaldo. Ele não sabe ser pai porque ele não teve pai. Então eu fui entendendo, e aí Deus foi ministrando o amor, sabe? Aquele amor que você olha para a pessoa e você não consegue mais ter raiva. Olha. Você consegue amar, você consegue olhar para ele e falar assim, com um olhar de misericórdia. E aí eu entendi o que é ser a imagem e semelhança de Cristo na Terra. É quando a gente para de olhar para as nossas próprias feridas, sabe? E começa a olhar com um olhar de misericórdia. É verdade. Porque imagina se Deus, ele olhasse para a gente... Com aquele olhar que a gente olha julgador, com aquele olhar que a gente olha da ferida, né, para o outro. Senhor não ia olhar para ninguém, ele ia falar, olha, não quero saber de vocês, mas não é a misericórdia dele. É verdade, e ela vai nos cercando de uma forma que a gente começa, Deus trata uma certa área, por exemplo, como nós estamos falando aqui a respeito, às vezes, do seu pai, e todo mundo tem alguma área específica, e Deus vai trazendo isso, vai levando para as outras áreas. Deus vai nos mostrando aqui, ó, eu já tenho curado, eu já tenho feito. Então, quando, às vezes, vem acontecer algo de alguém nos ferir novamente, porque isso não tem como fugir. Não tem. Eu escutei isso de uma vez de uma pessoa, né, muito próxima, e alguns anos atrás, estava triste, uma certa situação, e essa pessoa chegou para mim e falou assim, Flávia, isso sempre vai acontecer. Até quando você vai carregar né, essa bagagem, ou essa dor, ou esse porquê, ou até esse senso de justiça nosso que não presta para nada. Nada, né? Exatamente. E isso foi virando chaves na minha vida, até porque continua acontecendo, vai continuar. E isso não está distante também de mim, mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo, eu creio que é um pouco do que você tem falado. A gente também para de, vamos falar assim,
a gente para de assimilar aquilo que não é nosso e também a gente não fica transferindo feridas para quem não precisa. Exato. A gente transfere para Deus nos curar. É isso. E a gente para até de ferir as pessoas de forma intencional. Porque alguma situação ou outra pode acontecer, mas a gente vai lá e faz o conserto daquilo ali. Mas não é coisa intencional, de maldade, ou porque, se fizer isso comigo, eu também faço, né? Não, já se tornou assim, não, Deus, o Senhor me curou. Eu não vou passar isso para frente, isso para aqui. É isso. Não é verdade? A gente começa a ser madura, né? Sim. De entender que o outro também erra. Sim. Que o outro também tem uma história de vida por trás de tudo aquilo, né? Então aí a gente para. Quando você está curada, é aquilo, sabe? As pessoas podem até vir, vai acontecer, porque igual eu falo, gente, enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós vamos passar por isso, né? Por feridas, pessoas vão falar da gente, pessoas vão te magoar, você vai se sentir chateado, mas o que você vai fazer com relação a isso é o que muda. Você vai pegar isso e vai ficar ruminando isso dentro de você, ou... Não, peraí, eu já sei como é que é, eu já passei por isso, o Senhor já me curou, eu não sou essa feridinha mais, eu sou filha. É aquela postura, sabe, que a gente assume. Deus tratou muito isso comigo lendo o livro de Esther, sabe? Olha! Deus mudou, eu lembro que quando Deus ele foi me preparar mesmo, assim, para casar, Deus falou comigo, você vai ler o livro de Esther. Porque eu tinha que sair daquela pessoa ogra que eu me tornei, né? Porque eu me tornei uma pessoa ogra, uma casca dura, por causa das rejeições. Né? Era aquele negócio assim, ó, meu lema era assim, pastora, bateu, levou, eu não morro, mas eu mato alguém. Era assim que eu falava. Eu vou morrer, não, eu mato um, mas não morro. Olha aí, tá vendo? E aí, Deus foi tratando, falou, olha, filha, não é isso, eu te fiz para ser feminina, eu te fiz para ser mulher, para ser amada, para ser cuidada. Porque eu falava assim, não, eu não preciso de ninguém precisa cuidar de mim, eu não preciso de homem pra nada. E aí Deus foi falando, não, pera, vamos lá. Não é dessa forma. Senta aqui, não é dessa forma. O Senhor me confronta muito, pastora. O Espírito Santo puxa minha orelha muito. Mas isso porque você se permite. É verdade. Né? Existe uma troca com Deus, né? A gente tem aquela sensação, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, mas eu busco a Deus, eu oro a Deus. Não é que a pessoa não ore, mas às vezes a pessoa ela não também escuta a voz de Deus. É tão fácil você falar tudo que você está precisando, tudo que você quer, mas é a mesma coisa que você falou e fechou a porta e foi embora. Exato. Você não está ali esperando o que Deus tem para te direcionar, para te moldar, para te preparar, para te confrontar. Para confrontar. Né? E é como se a gente fala aqui, como a gente está falando desse projeto tão lindo, né? Minutos que curam. O que vem também no meu coração... Da mesma forma que, às vezes, a ferida, ela se torna um veneno na sua vida, que você vai, de certa forma, tomando um pouquinho todos os dias, porque você vai morrendo aos poucos. Esse minuto de cura vai trazendo resposta e alívio. É isso. Não é verdade? É exatamente isso. E aí, pensando em tudo isso, sabe, que eu passei na minha vida, todos esses processos, assim, e vou passando, né? Cada dia Deus vai tratando áreas, porque, igual eu falei, quando a gente estiver aqui, Deus vai tratando e vai curando. Pensando em tudo isso, foi quando Deus tocou mesmo meu coração e eu falei, gente, é isso, eu preciso levar para essas pessoas aquilo que o Senhor tem feito, né, na minha vida. Não precisa eu estar em cima de um altar de igreja, não precisa nada disso, mas tem uma forma de levar. Tem uma forma dessas pessoas serem alcançadas. E a cada terça-feira, né, que o nosso programa, o nosso Minutos que Curam, é todas as terças, meio-dia. É toda terça. Terça, meio-dia. Meio-dia. Toda terça, meio-dia. No meu Instagram. Já tá passando aí, Camila Highland. Tá? Isso aí. E aí é essa dose, sabe? Essa dose, assim, semanal que você vai recebendo, que vai alimentando, que vai te fortalecendo para a semana. Porque tem gente que chega assim, nossa, eu tive uma noite, assim, que eu não dormi direito, de muita luta, tribulação, eu tô passando uma semana terrível, meus pensamentos estão muito atribulados. Então, nós tivemos uma série agora falando sobre renovação da mente, que foi muito legal. Que bênção. E, assim, muitos testemunhos de pessoas que não conseguiam vencer, sempre pensamentos negativos, sabe? E aí, agora, assim, eu já tô conseguindo caminhar, eu já consegui dar o primeiro passo, eu já consegui fazer a troca. Porque eu falo, ó, para cada pensamento negativo, você coloca 2 positivos. É verdade. E eu já consegui, já estou começando a fazer. Então, os testemunhos que a gente vai recebendo, né, das pessoas, como elas têm recebido essa dose semanal, que tem dado esse encorajamento, para mostrar, olha, não está tudo acabado, ainda há esperança, ainda tem solução. Né? Eu tive um testemunho de uma moça agora que me mandou, que eu achei a coisa mais linda, que ela falou, olha, eu tinha tentado suicídio 3 vezes. Nasci no berço evangélico, já era cristã há muito tempo e eu não sabia orar.
E com Minutos que Curam, né, com as suas lives, eu aprendi sobre o amor de Deus. Que bênção, Camila. E aí, eu não quero mais morrer, eu quero viver, eu quero aprender, sabe? Eu quero me abrir para o novo. E assim, é muito legal isso, me ajuda, sabe? Sim, sim. E isso constrange a gente, porque eu falo, meu Deus. E aí eu pedi, né, muito perdão para Deus, que eu falei, Senhor, me perdoa por ter negligenciado tanto tempo. Sim, sim. Mas eu entendo também que foi um processo, eu entendo que foi o Senhor me preparando para tudo isso, né? E graças a Deus, as mulheres, os homens, as pessoas que assistem, que têm acompanhado, assim, pelo menos um pouquinho, sabe, pastor? Eu sei que não é muito, precisa muito mais, mas é um pouquinho, é uma dose, sabe? Já é um pontinho de esperança no coração. Sim, mas é uma resposta, né, para tantas vidas hoje. E usando a ferramenta da forma certa e com o propósito certo em Deus, não há quem segure, né? Não há o que vai parar o propósito de Deus e aquilo que Deus tem feito, né, Camila? Mas o que eu vejo em todo esse processo? Que Deus continue realmente assim, te usando de uma forma tremenda. Continue movimentando os céus, movimentando a terra, porque você realmente se posicionou e hoje está aí. Quantas vidas estão aí seguindo, estão sendo revigoradas no Senhor? Nosso programa é muito rápido e já está acabando, Camila, mas você vai voltar. Eu volto, vai ser um prazer. Mas assim, eu queria te agradecer, sabe, pelo seu sim, por estar aqui hoje, por ser resposta de oração para tantas vidas, não só mulheres, mas homens também, mas também para aquelas mulheres que estão pertinho de você. Mas que o Senhor continue te conduzindo, te fortalecendo e sendo, sim, essa boca de Deus nessa geração. Obrigada, viu, Camila, por estar aqui conosco. Amém, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com você, né? Falar disso para mim é uma alegria muito grande. Falar do amor de Deus, aquilo que Ele tem feito na minha vida, né? Transformada, é um prazer enorme. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso, né? Por me permitir estar aqui. E muito obrigada pelo convite. E nós teremos mais, tá? Pode me chamar que eu virei, com o maior prazer. Então tá fechado. O Mulher Real fica por aqui, mas eu espero encontrar com você na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã, aqui na Rede Super. Deus te abençoe e até lá!